Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 14 de janeiro, o Evangelho é Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de um fato belíssimo, o encontro de Jesus com um leproso. Na literatura bíblica da cultura antiga, os leprosos carregavam o estigma de serem vistos como pessoas que estavam pagando algum tipo de pecado. Portanto, estavam como que sendo punidos por Deus, ou por pecados deles, ou por pecados de antepassados. Então a doença estava, ou algumas doenças estavam ligadas ao pecado, na visão do povo antigo. Havia também uma carga, além dessa carga religiosa, moral, havia também uma carga social, porque o leproso era expulso de casa, deveria morar na floresta, nas cavernas. Então havia essa carga afetiva muito forte, de dor, de isolamento e de alguém que se via indigno de frequentar e de fazer parte da vida da sociedade. O leproso era essencialmente um homem excluído da vida social. Era alguém que carregava essa dor. Jesus encontra este homem, chagado por fora e por dentro. Um leproso era alguém que, como disse agora há pouco, além das feridas externas, trazia também todas essas feridas internas, de dor, de sofrimento, de rejeição. E ele se aproxima de Jesus, ele chegou perto de Jesus, e Jesus permitiu que ele conversasse com ele, que ele puxasse conversa com Jesus. Ele chegou perto e de joelhos ele pediu: "Se queres, tens o poder de me curar." E Jesus olhou para ele cheio de compaixão. Isso é uma coisa bela. Na parábola do bom samaritano, o bom samaritano é aquele que olha para o homem enfermo com compaixão. Todos os outros olham, mas não têm compaixão. Passa por outro lado do caminho porque não são movidos por compaixão. Quer dizer, não há uma compassio, quer dizer, compaixão, do latim, compassio, significa eu me sinto na dor do outro, no sofrimento do outro, junto, passio, passione, sofrimento, Então eu me sinto no sofrimento do outro, como que fazendo parte do sofrimento do outro. Eu posso ajudar o outro a carregar essa cruz. Então Jesus olha para ele cheio de compaixão. Estendeu a mão, segunda coisa importante, estendeu a mão, o que era proibido, tocar um leproso. E como é que Jesus não somente fala, mas estende a mão para tocá-lo? Jesus estende a mão, como alguém que quer ajudar, toca o leproso e lhe diz: "Eu quero, fique curado." Essa é a ação de Deus. Vejam que no Gênesis, na criação, Deus faz o homem do barro. Faz o homem do barro, sopra nas narinas e lhe confere a vida, lhe confere o sopro da vida. Aqui Jesus estende a mão para renovar o homem que está leproso. Então é a ação de Deus que vem ao encontro do homem para refazê-lo. Jesus é
Deus que vem ao encontro do homem para refazer o homem, para erguer o homem que está caído. Ele estende a mão, toca e disse: eu quero que você seja curado. Foi para isso que eu vim, quer dizer, Jesus está no mundo para ajudar as pessoas. Ele diz lá em Lucas capítulo 4 do seu programa de vida, que veio justamente para isso, para dar vista aos cegos, para dar aos coxos a graça de andar novamente, aos que não escutam a graça de escutar. Então foi para isso que ele veio. Ele toca o homem e diz: eu quero que você seja curado, porque não é desejo de Deus que você continue sofrendo desse modo. E no mesmo instante, diz o texto, a lepra desapareceu e ele ficou curado, totalmente limpo. E Jesus falou a ele com firmeza: olha, não conte nada disso a ninguém. Porque Jesus sabia que tratava-se de uma grande cura, a cura de uma doença que, na visão do povo de Deus, não havia cura, só Deus podia curar. Então tratava-se de uma cura grande e de uma cura que começa também de dentro para fora. É uma cura que não é somente do físico, mas engloba o emocional, o psíquico, o espiritual. Quer dizer, aquele homem foi curado totalmente. Era uma cura grandiosa, um milagre grande que estava acontecendo ali. Jesus disse: mostra-te ao sacerdote apenas, para que ele veja que você está puro, que está purificado. Então, veja que a palavra que é usada aqui é purificado, não é? Porque a lepra tinha a ver com estas tradições do puro, do impuro, essa coisa toda, não é? E ordenou que ele se apresentasse ao sacerdote. E ele foi e começou a divulgar muito o fato. Por que ele divulgou muito o fato? Porque era grande o milagre que tinha acontecido, não dava para segurar. Era uma vida que estava sendo modificada ali, que estava recebendo uma nova chance, era uma vida que estava recomeçando, era uma pessoa que estava tendo a chance de recomeçar a sua vida. E diz o texto que depois disso vinham pessoas de todos os lugares para procurar Jesus. E por isso ele ficava fora em lugares desertos, porque vinham multidões para procurá-lo. Contemplando esse texto, podemos tirar muitas lições para a nossa vida. Primeiro, a fé desse leproso. Esse leproso é alguém que se coloca de joelhos diante de Jesus. E com muita firmeza ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me curar. Então ele vê em Jesus o Santo de Deus, o Filho de Deus, o ungido, alguém que tem poder para restabelecer a saúde. E restabelecer a saúde significava também reatar a amizade daquele homem com Deus. Porque se a lepra era consequência de um pecado, então antes da cura física deveria vir a cura espiritual. Ele vê em Jesus alguém que é capaz de restabelecer a sua unidade, a sua comunhão com Deus. Ele se ajoelha. Primeiro grande ensinamento é que devemos nos colocar diante de Deus com essa certeza que Ele nos enviou Jesus para nos restaurar e nos restabelecer na comunhão com Ele. E com esta certeza de que estando diante dele seremos ouvidos em nossas preces. Essa é a primeira grande lição que o texto nos dá. Um homem de fé, mesmo rejeitado pela religião, mesmo rejeitado pela família, ele teve fé e teve mais do que fé, teve ousadia até de se aproximar de Jesus. Duas grandes lições, né? Fé e ousadia para as coisas boas e belas da vida. A terceira lição é a compaixão com a qual Jesus o olha. Olhar para o outro com compaixão. Que o Senhor nos dê a graça de ter um olhar de compaixão para o mundo ferido, para o mundo leproso, para o mundo cheio de marcas, de dor, de ódio. Que o Senhor nos dê a graça de olhar para este mundo com compaixão e com desejo de curar este mundo. O cristão é um outro Cristo no mundo. Então, o cristão deve ser luz, sal e fermento. Luz que ilumina o que está na escuridão, sal que impede o mundo de apodrecer e fermento que faz a graça crescer no coração, no seu coração e no coração daqueles que lhe estão perto. Pois bem,
guardemos no coração essas lições que o Evangelho de hoje nos proporciona e possamos, durante o dia de hoje, pensar, agir com esta fé e agir com esta ousadia deste homem. E, ao mesmo tempo, pedir a Deus compaixão para com aqueles que nós conhecemos e que sofrem e que necessitam do nosso auxílio. Paz e bem, abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.